A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. O tema de hoje é esse. Não viva eternamente de carona. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito e também, se aquilo que vamos compartilhar você perceber que é relevante para você, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Dê o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Então vamos lá? Não viva eternamente de carona. Só que para a gente discorrer sobre este tema, deixe primeiro eu ler para você um trecho aqui da palavra de Deus, tá bom? Muito bem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 13 até o versículo 21, nós encontramos uma história muito famosa nos evangelhos, que é a história da multiplicação dos pães e peixes. Então, ao invés de eu ler o trecho todo, eu acho que fica mais produtivo e até mais objetivo se eu apenas comentar com você para lhe fazer lembrar do que foi que aconteceu nesse momento. Jesus estava diante de uma multidão, a Bíblia nos diz que era uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso nos leva a calcular aproximadamente umas 20.000 pessoas ali diante de Jesus. De repente, Jesus diz assim aos seus discípulos: despeça este povo para que eles possam ir embora. Aí os discípulos disseram: mas Senhor, se elas forem agora, elas não têm onde comer, porque não tem nenhuma cidade próxima aqui. Aí Jesus diz: não, então faz o seguinte, vocês mesmos dêem de comer a elas. E eles disseram: mas como é que a gente vai dar de comer para essa multidão toda? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes aqui. E ele disse: tragam aqui para mim. E levaram para ele os 5 pães e 2 peixes. Ele abençoa e agora manda os discípulos entregar para toda aquela multidão. Aí deixe-me ler para você o final dessa história, apenas os versículos 20 e o 21. Diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que eu quero chamar a sua atenção dentro dessa história? Imagine comigo. Vamos então supor que tivéssemos realmente ali uma média de 20.000 pessoas. A Bíblia diz que as 20.000 pessoas comeram e ficaram satisfeitas. Mas eu lhe pergunto, será que as 20.000 pessoas tiveram fé de que isso iria acontecer? Eu vou lhe responder sem medo de errar. Com certeza, não. Com certeza, no meio daquela multidão, quando alguém disse assim: ei, ficou sabendo o que ele vai fazer lá na frente? O quê? Diz que ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão toda. Com certeza, com certeza. Muita gente falou assim: ah, deixa de doidice. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Isso não tem jeito. Com certeza, muita gente não acreditou. Mas olha o interessante, a Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, quem acreditou, comeu, quem não acreditou, comeu do mesmo jeito. Eu quero chamar a sua atenção, então, de que existem certas coisas na vida que nós vamos receber como bênção de Deus na nossa vida por tabela. Porque alguém orou por nós, porque alguém intercedeu, porque alguém teve fé. Você vem à igreja e talvez você não está nem acreditando em tudo aquilo que está acontecendo, mas por conta daquela atmosfera de fé, você é abençoado. Sabe? Existem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual para a nossa vida que não foi necessariamente provocado por nós. Outra pessoa orou, outra pessoa pagou o preço e a gente foi abençoado. Você entende isso? Porém, aqui é que eu chamo sua atenção. Existem momentos que você não pode viver
de carona. Isso aqui é como se fosse uma carona. Por isso que eu disse, não vive eternamente de carona. Sabe, eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre morei em periferia, desde cedo, sabe? Então eu precisava ir para a escola, meu pai não tinha carro, eu dependia de carona. Me lembro que o meu pai, de repente, cismou de me colocar no judô. Meu pai e minha mãe me colocaram no judô, até por uma orientação médica. Eu era muito franzino, não crescia, não desenvolvia. O médico mandou eu praticar esporte e me colocaram numa academia de judô. E a academia de judô ficava distante da minha casa. Para eu ir para essa academia, eu dependia de carona. Eu me lembro que um dia, o meu pai, nós estávamos esperando a carona. Me lembro até hoje o nome do cidadão que nos dava carona. Ele era pai de um dos meninos que também fazia judô comigo. Era o senhor Dolabella. E aí o Dolabella atrasou. E eu precisava já estar na academia, era dia de competição. E eu me lembro que meu pai disse assim, poxa, um dia eu não vou mais depender disso, viu? Que coisa chata, ficar dependendo sempre de carona. E aí passou o tempo e meu pai também passou a ter o carrinho dele. E eu me lembro que o meu pai sempre teve o hábito de dar carona. Onde a gente passava, ele via pessoas assim, parava, me perguntava, ei, quer carona? Era uma outra época, né? Dava pra gente fazer isso, era uma época mais ingênua, um pouco mais inocente. Hoje não dá para fazer isso. E eu me lembro que eu guardei aquilo na minha mente, sabe? Sobre essa coisa de dar carona ou de você precisar de carona. Graças a Deus hoje eu tenho carro. Hoje eu não preciso necessariamente ficar pegando carona com os outros. Na vida espiritual é a mesma coisa. No começo você pode pegar carona. Ei, ora por mim. Ei, me ensina isso daqui. Ei, o que quer dizer isso aqui na Bíblia? Mas tem uma fase da sua vida que você tem que crescer. E você agora não pode mais viver de carona da oração dos outros, escorado na fé dos outros, sempre esperando que alguém interprete a Bíblia para você. Você precisa crescer. Você precisa ler a Bíblia e entender. Pastor, como é que eu faço isso? Buscando o Espírito Santo na sua vida. Não dá para viver de carona eternamente. Então, esse povo aqui, na história da multiplicação de pães e peixes, mesmo aquele que não acreditou, comeu. Então tem coisa na sua vida que vai acontecer porque outros estão orando, porque outros estão intercedendo. Mas chega um momento que você vai experimentar coisas na sua vida pela sua fé. Porque você está buscando, porque você está tendo entendimento. Quer ver? Vou te dar um exemplo disso. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 20 e 21, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, olha a história dela. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, olha a conversa dela com ela mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Você está percebendo? Isso daqui é uma pessoa que tomou uma atitude pessoal, uma atitude particular. Ela entrou no sobrenatural pela sua própria fé. Ela não se aproveitou apenas de uma atmosfera que estava sendo criada, de um ambiente. Ela não pediu oração para os outros, ela não pediu, inclusive, ajuda de outros. Ela se esforçou e ela foi até Jesus e tocou na roupa dele, porque ela dizia ao seu próprio coração, se eu tocar na roupa dele eu vou ser curada. Você entende a diferença dessas coisas? Eu pergunto a você, como é que está a sua fé? Como é que está a sua qualidade de fé? Porque às vezes nós estamos sendo abençoados por tabela, porque a mãe orou, porque o pai orou, porque a igreja orou, porque o pastor intercedeu. Mas e você? Ah, porque eu conheço tal coisa na Bíblia, porque alguém pregou para mim. Mas e você? A sua própria leitura? Nós precisamos ter esse entendimento, porque esse é o verdadeiro sinal de que nós estamos crescendo espiritualmente, de que nós estamos amadurecendo,
Escute, viu? Não é que a gente vai se tornar independente e não precisa mais de ninguém. A própria palavra de Deus nos fala sobre a importância de não andarmos sozinhos. A própria palavra de Deus fala sobre o cordão de 3 dobras. Ele é mais difícil de ser quebrado, de ser arrebentado. Então a própria Bíblia nos aconselha a estarmos com alguém. O próprio Jesus, quando ele foi orar, num momento muito difícil da vida dele, ele pediu a ajuda de Pedro, Tiago e João. Então não estou incentivando você a ser um crente isolado, um cristão isolado. Não é isso. Mas você não pode ser uma pessoa sempre dependendo da fé dos outros. A sua fé precisa crescer. A sua fé precisa se tornar robusta para que você possa ser abençoado. Tem coisa que você alcança pela atmosfera que foi criada e tem coisa que é você que vai criar a sua própria atmosfera de fé em nome de Jesus. Pense nisso, tá bom? Vamos orar, gente? Não vive eternamente de carona. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que neste momento está me acompanhando neste momento de fé, nessa busca pelo Teu poder e pela Tua graça. Que o Senhor possa ajudar cada um a se desenvolver espiritualmente, pelo poder do Teu Santo Espírito, que possam crescer na fé, e tomar posse de coisas extraordinárias para as suas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial, de uma forma poderosa. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.